um assunto que tem que ser tocado constantemente. Gênesis capítulo 41. O que está atormentando você? Gênesis capítulo 41, versículo 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Eu gosto da tradução que diz: todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Tem situações que você não conseguirá esquecer por você mesmo. É necessário que você peça a ajuda de Deus. Porque o José está sendo claro aqui em dizer: Deus me fez esquecer. Então tem situação que você não vai conseguir esquecer, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas uma coisa boa tem que esquecer? Tem coisa que devemos esquecer, porque você não consegue olhar para frente, porque o seu passado foi glorioso. O seu passado foi dano, não que você não deva se alegrar. Um passado é quando você não crê que Deus pode te dar algo maior do que você teve no passado, e você fica preso. Então, muita gente tem que esquecer um passado glorioso. Eu tenho dito que o passado para aquela pessoa tem sido um ídolo, o passado para aquela pessoa tem sido um Deus na vida dela, e ela não consegue se desprender daquilo, diz assim: você não sabe a vida que eu tive. Você está com Cristo hoje. Você lembra do que diz Eclesiastes 7:10? Vamos ver isso aqui. Eclesiastes é no meio da Bíblia, nós estamos vendo as coisas boas, né? Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, deixando bem claro que não é que você não pode ter saudade de alguma coisa, quando você fica preso, achando que algo maior não possa acontecer. Diz assim: nunca digas: por que foram os dias passados melhor do que este? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Então não pode ficar, muita gente está presa, o passado dele é um ídolo, que ele está adorando, que ele não consegue se desprender. Paulo vai falar de uma maneira mais forte ainda, lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Isso aqui é recapitulando. De vez em quando tem que pegar um pãozinho requentado, né? E comer. Você já comeu um pão requentado? Você está com uma fome, mas que não tem nada em casa, você encontra aquele pão velho. Hoje tem uma facilidade de congelar o pão, né, irmão? Sério, um dia desse não foi muito longe, não. Eu falei com a minha filha, a mais velha, e eu falei assim para ela: Sara, ela disse: não, pai, eu coloquei na geladeira, um pão integral, de alguns dias. Aí trouxe ele, esquentou ele no forno, mas ficou igualzinho o pão que saiu da padaria naquela hora. Porque antigamente o pão velho se fazia farinha de rosca, lembra disso? De pão esquentado, e o pessoal... Por isso que essa garotada que está chegando hoje tem que aprender com os mais antigos aí, né? Tem coisas que... E aquela farinha depois para passar para você fazer um peixe, faz tipo um ovo, bate ali, faz tipo um milanesa, frita o ovo, o peixe ali. Você sabia disso, Fernandes? Você também não é tão jovem assim, não. Você está no meu time já chegou na casa dos 60, né? 61 já? Tá bom. Então, 3:13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me de quê? Das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, tanto boas como ruins. Repito, não é esquecer pessoas, por exemplo. Você vai esquecer do seu pai, da sua mãe que já foi embora, será? Não, de maneira alguma. É quando você fica preso em situações, em casos, que eu falei, boas, passado glorioso, passado, olha para mim, e você diz: ali eu era feliz, pastor. Já não, você tem a presença de Deus, você pode ter muito mais ainda, mas eu tenho explicado, enquanto você olha para trás, você perde o que está passando aqui, e às vezes são coisas rápidas que passam, e a pessoa perde, e coisas que machucam, aí que você tem que esquecer mesmo, porque machucam você, e você não acredita, entenda bem, que Deus, entenda bem, sara todas as feridas. Nós não podemos, os antigos diziam: quem bate, esquece, quem apanha nunca esquece. Não, quem apanha esquece quando conhece Deus. Uma ofensa de um filho, a ofensa de uma filha, a ofensa do marido, ou a ofensa da esposa, entenda, alguma coisa que machucou você. Tirei as coisas boas, agora são as ruins. Entenda, se você ficar preso, você vai se martirizando, vai se ferindo com isso e não vai conseguir.
Eu sempre gosto de citar aqui uma senhora que diz, muita gente morre com o veneno dos outros. Quer dizer, você fica com aquele veneno. Não, fale com Deus, Deus, eu tenho que esquecer isso. Tem situação que você diz, eu até perdoei, pessoal, pastor Jaime. Até convivo com a pessoa, olho para ela, não tem problema, mas quando eu lembro, você não esqueceu ainda. Você tem que falar isso. Mas, pastor, como é que eu faço? Ele disse, Deus me fez esquecer. Não foi ele com a capacidade dele, capacidade perdoadora, misericórdia dele. Não, é Deus quem faz isso. Isso é uma obra divina no nosso coração. E às vezes, você não tem que perdoar alguém, às vezes você tem que se perdoar. Já explicamos sobre isso. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20, lá no final, como eu gosto desse versículo. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, diga, maior é Deus do que o nosso coração. Não, eu sei, pastor, eu já pedi perdão para Deus, eu já pedi perdão à pessoa que eu ofendi, eu sei que ela já me perdoou, mas eu não consigo esquecer o que eu fiz. Não, mas você não pode ser maior do que Deus. Se Deus diz que não vai se lembrar, se você confessar os seus pecados, Ele diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Mas você diz, mas eu não consigo esquecer. Repito, esquecendo as coisas boas que estão atrapalhando as que estão por vir, esquecendo as coisas ruins que te machucaram, que te feriram, e esquecendo agora as coisas que você fez. Você não tem que perdoar ninguém, você tem que se perdoar. Já um caso que eu cito, uma senhora, eles têm uns 30 anos ou mais. Eu estava na Praça da Sé, não tinha igreja na São João ainda. E o escritório na parte de trás, assim, quando eu descia para entrar no culto, como se fosse aqui, a sala de atendimento, como é aqui do lado. E eu passava e vi uma obreira atendendo uma senhora, ela chorando. E me deu no coração, eu parei assim, eu disse, irmã, você tem que aprender a perdoar. Ela olhou para mim assim, mas eu não consigo. E eu parei para escutar a história dela. A história dela era, quando ela era jovem, moça, ela estava noiva e amava o seu noivo. E ela também era amada por ele. Mas a sogra não gostava, aquele negócio de família, sogra, que às vezes tem isso, às vezes tem mãe que tem ciúme de filha. Acontece, não é? Ou às vezes, sei lá, a mãe acha que o coração dela não bateu com o coração da outra, aquelas coisas antigas. E aí ela disse, pastor, eu sabendo que minha sogra estava indo em negócio de macumba, de feitiçaria, para acabar com o meu noivado. Eu não conhecia Jesus, o que eu fiz? Procurei uma macumba mais forte. E eu fiquei tão agradecido que nós marcamos o casamento, que eu falei para o meu noivo, eu falei, nós vamos casar, mas eu quero tomar a bênção da entidade. E eu fui lá dentro do terreiro tomar a bênção, o casamento foi feito lá, no civil, como é feito na igreja, foi feito dentro do terreiro. Bem, casaram, tudo bem. Os anos se passaram, eles começaram a ter algumas tribulações. As coisas não estavam acontecendo mais na vida do casal, tanto financeiramente, como até mesmo no relacionamento deles. Mas ela amava o seu marido, e ela também era amada por ele. Mas aí ela foi para uma igreja, começou a frequentar uma igreja. Olha, já ouviu alguém falar santa ignorância? E ela estava na santa ignorância. E ela disse, então, ela descobriu, olha aqui, entre aspas, que Deus nunca poderia aprovar o casamento dela, porque foi feito dentro da macumba. Então, no entendimento dela, ela tinha que se separar, acabar aquele casamento. Aí quando ela me contou a história, eu falei, irmãzinha, primeiro a Bíblia diz, Atos 17:30, não citei o versículo bem na época, não lembro, tem 30 anos, nossa, eu tenho uma memória boa, né? Eu disse para ela assim, irmã, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A senhora foi lá na ignorância. Um vai na idolatria, outro vai na feitiçaria, outro não vai em lugar nenhum, vai até nos rituais aí, sei lá. Já vi cada um, ritual de sapo, não sei mais o quê, o pessoal tem negócio de casamento, né? Tem gente que casa na ilha, casa no vulcão, casa em tanto lugar. Irmão, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele notifica todo mundo, acabou. E só não leu o que a Bíblia diz, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, se passar, tudo se fez novo. Não tem isso. E eu perguntei para ela, qual é a diferença casar na macumba ou casar na idolatria? Deus não leva, não para com isso, irmão. Aí Deus me deu uma palavra. Ele disse, o casamento é uma instituição divina. Ele não é instituído por uma religião. Ele não é uma prática aderida por uma religião. Entenda? Não. Ele é uma instituição divina. Tanto que aqueles que não confessam nenhuma fé, casam também. Casam no civil. E a Bíblia diz, mas pastor Jaime, o casamento no civil vale? Claro que vale.
Você nunca ouviu falar que toda autoridade é ministro de Deus? Aí tem gente que pode receber a bênção na igreja, mas no momento que casa, um rapaz casou, e ele mora em outro país, né? E ele casou com a moça aqui do Brasil. E ele perguntou assim para mim: pastor Jaime, eu casei com ela, eu posso, entenda bem, trazer a minha esposa? Eu disse: olha, isso depende de você, legalmente você é casado, mas se você marcou uma festa, marcou uma cerimônia, o pai dele é pregador, né? Eu disse: por que você não espera então? Não é verdade? Vai ser uma coisa bonita, mas não que você vai errar. Mas só que se você marcou para casar na igreja também, quem esperou tanto tempo, ela é mais um mês, não é verdade? Agora tem o caso, se você morrer, ela é viúva. Não é verdade, ela é viúva, porque ela casou, realmente casou. Só estou explicando isso aí. Então a pessoa estava presa. Não, para com isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, entenda. Mas eu conhecia Cristo, pastor Jaime, eu já conhecia Jesus, não é o caso dessa senhora, eu já conhecia Jesus, mas ele não disse para você perdoar uma pessoa 70 vezes 7? Como é que você não vai perdoar você mesmo? Quer dizer, então muita gente tem que dar o perdão, muita gente tem que se perdoar. E quando você se perdoa, você tem que esquecer. Mas eu não esqueço. Aí pede para Deus: Deus, me faça esquecer aquele meu passado, que aquilo me atormenta, aquilo tá. O seu coração não é maior do que Deus. Deus garante que Ele não lembrará do seu pecado. Quando eu lembro, você pode dizer: diabo está amaldiçoado da sua lembrança. Não é Deus lembrando, nem você lembrando, é o diabo. Como eu falo sempre, se você pensar uma coisa imoral, é Deus faz você pensar? É você mesmo? Não, é o diabo, você sabe que é. Ou que você vai até matar uma pessoa. Você está amarrado, eu sou de Jesus, que negócio é esse? Mesma coisa. Você tem que falar assim: seu pensamento está amaldiçoado e pronto, aqui não vai voltar mais. Segura essa palavra então. José disse: Deus me fez esquecer. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi humilhado e muito no Egito, mas conseguiu fazer: Senhor, faça isso hoje. Faça, que Deus vai fazer algo grande na sua vida, tá bom? Daqui a pouco eu tenho uma mensagem muito forte para você.